Existe um momento na vida em que tudo parece continuar igual, mas ao mesmo tempo, nada está realmente igual. Um momento em que o mundo segue correndo, as pessoas seguem ocupadas, os compromissos seguem acontecendo, mas dentro de você, algo desacelera. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Talvez você não saiba explicar, mas existe uma pausa, e essa pausa não é vazia. Ela carrega um peso, um significado, uma presença. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é um daqueles dias que carregam eternidade dentro dele. Hoje é Sexta-feira Santa. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com toda clareza. Você não está ouvindo isso por acaso. Entre tantas distrações, entre tantos caminhos possíveis, você chegou aqui. E isso significa que algo dentro de você ainda responde à voz de Deus, mesmo que esteja fraco, mesmo que esteja confuso, mesmo que esteja distante, ainda existe resposta. E hoje, essa resposta pode se transformar em algo maior. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo simples e ao mesmo tempo poderoso. Diminuir o ritmo. Respira fundo agora, de verdade, e deixa essa pressa sair por um instante. Porque o que você vai ouvir aqui não é só uma mensagem, é um encontro. Um encontro com algo que talvez você tenha deixado para trás, ou talvez nunca tenha experimentado de verdade. Agora, eu quero te levar para um lugar, mas não é um lugar físico, é um momento, uma noite. Uma noite que mudou tudo. O céu está escuro, o vento é leve, mas existe algo estranho no ar. Uma tensão invisível, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. E no meio disso tudo, existe um homem, sozinho, não cercado por multidões, não realizando milagres, não ensinando, mas lutando. E essa luta não é visível aos olhos comuns, é interna, profunda, silenciosa. Esse homem é Jesus, e o lugar é o Getsemane. Talvez você já tenha ouvido esse nome, mas hoje você vai entender o que ele realmente significa, porque o Getsemane não é só um jardim, é um lugar de decisão, é o lugar onde a vontade humana encontra o propósito divino e precisa escolher. E naquele momento, Jesus sente algo que muita gente evita reconhecer. Ele sente angústia, uma angústia tão intensa que não pode ser ignorada. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe da traição, ele sabe da rejeição, ele sabe da dor, ele sabe da cruz. E por um instante, ele expressa isso: Pai, se for possível. Essa frase carrega a humanidade. Ela mostra que sentir medo não é fracasso, sentir dor não é falta de fé, sentir vontade de parar não é desistir. Mas então, vem a parte que muda tudo. Contudo, não seja feita a minha vontade. Aqui, o céu presta atenção. Aqui, a história muda. Porque nesse momento, não é apenas uma oração, é uma entrega. E entrega é o ponto de virada de qualquer vida. Agora deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você tentou controlar tudo? Quantas vezes você quis entender tudo antes de confiar? Quantas vezes você resistiu porque não fazia sentido? Mas existe algo que você precisa aprender hoje. Nem tudo precisa fazer sentido para ter propósito. Algumas coisas precisam apenas de confiança. Depois dessa oração, tudo começa a acontecer rápido. Passos, tochas, vozes, a multidão chega e então a traição. Mas ela não vem com violência, ela vem com um beijo. E isso é profundo, porque algumas das maiores dores da vida não vêm de ataques, vêm de proximidade. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez alguém em quem você confiava foi exatamente quem te feriu, e isso deixa marcas. Mas olha a resposta de Jesus. Ele não reage, ele não se defende, ele não tenta impedir, porque ele sabia. Aquilo não era o fim, era o começo do propósito. E aqui está uma verdade que pode mudar sua forma de ver a vida. Nem tudo que te machuca é contra você. Algumas coisas estão te posicionando.
Agora imagine a cena, ele sendo levado, sem resistência, sem gritos, sem revolta. O silêncio dele fala mais alto que qualquer defesa. E esse silêncio não é fraqueza, é consciência, é saber quem é, mesmo quando ninguém mais reconhece. E talvez hoje você precise lembrar disso, porque você não precisa provar seu valor para todo mundo. Você só precisa não esquecer quem você é em Deus. E então começam os julgamentos, falsos, injustos, manipulados, a verdade sendo ignorada, a mentira sendo aceita. Você já se sentiu assim? Julgado sem ser ouvido, mal interpretado? Agora imagina isso, no nível mais extremo, e mesmo assim, ele permanece firme. E então, vem o açoite. E aqui não existe romantização. Foi dor real, o som do chicote cortando o ar, o impacto no corpo, a repetição, de novo, e de novo, e de novo. Cada golpe, rasgando, cada golpe, marcando. Cada golpe, falando algo invisível. Eu estou fazendo isso, por você. Sim, isso é pessoal. Não foi coletivo, foi individual. Cada dor carregava um nome. E o seu estava lá. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas naquele momento, ele viu sua história, seus erros, suas quedas, seus medos, e mesmo assim, ele continuou. E isso muda tudo, porque significa que você nunca foi um acaso, você sempre foi um propósito. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda está de pé, ferido, sangrando, cansado, mas de pé. E isso, por si só, já é uma mensagem, porque existem dores que teriam derrubado qualquer pessoa, mas ele continua. E não é porque a dor diminuiu, é porque o propósito falou mais alto. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus próprios momentos difíceis. Nem sempre Deus tira o peso. Às vezes, Ele te dá força para continuar carregando. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então chega o momento, a cruz é colocada sobre os ombros dele, pesada, não só pelo material, mas pelo significado. Aquilo não era apenas madeira, era o peso da humanidade, era o peso dos erros, das falhas, das escolhas erradas. Era o peso de tudo aquilo que nos afastava de Deus. E ele aceita carregar, sem discutir, sem negociar. Agora imagina essa cena, o corpo já machucado, agora tendo que sustentar ainda mais peso. Cada passo, uma luta contra o próprio limite. Cada movimento, uma decisão de não parar. E no meio do caminho, ele cai. E isso é extremamente importante, porque mostra algo que muita gente precisa ouvir. Cair não te desqualifica. Cair não significa fracasso. Cair faz parte do caminho, mas o que define tudo é o que você faz depois da queda. E ele levanta, mesmo sem força, mesmo com dor, mesmo no limite. Ele levanta e continua. Talvez essa seja a palavra que você precisava hoje. Levanta. Eu não sei o que te derrubou. Eu não sei o que te cansou. Eu não sei o que te fez pensar em desistir, mas eu sei disso. Você ainda pode levantar e continuar, porque a sua história ainda não acabou. E enquanto você estiver respirando, existe propósito. Agora a caminhada continua. As pessoas ao redor observam. Alguns zombam, alguns ignoram, poucos se importam. E isso também revela algo muito real sobre a vida. Nem todo mundo vai entender o seu processo. Nem todo mundo vai respeitar a sua dor. Nem todo mundo vai reconhecer o que você está enfrentando. Mas isso não pode parar você, porque o seu propósito não depende da aprovação das pessoas, e então algo acontece. Um homem é forçado a ajudar a carregar a cruz, Simão. E isso é interessante, porque mostra algo profundo. Deus sabe quando você chegou no limite, e quando isso acontece, Ele envia ajuda. Pode não ser da forma que você espera, pode não ser do jeito que você imaginava, mas a ajuda vem. E talvez hoje essa mensagem seja exatamente isso para você. Uma ajuda, uma força, um lembrete
de que você não está sozinho. Agora, eles chegam ao destino final, o Gólgota, o lugar da execução, o lugar onde tudo se cumpre. E ali não existe mais volta. A cruz é colocada no chão e começa o momento mais intenso de todos. Os cravos, atravessando as mãos, atravessando os pés, fixando o corpo, imobilizando. A dor é absurda, mas mesmo assim, ele não para, ele não recua, ele não desiste. E então a cruz é levantada, e ele fica ali entre o céu e a terra. E isso não é por acaso. Existe um significado profundo nisso. Ele se torna a ponte, a conexão, aquilo que liga o homem a Deus novamente. Agora pensa nisso, com calma. Tudo o que te separava de Deus está sendo resolvido ali. Tudo o que te impedia está sendo quebrado ali. Tudo o que te afastava está sendo vencido ali. E no meio de tudo isso, ele fala. Mas não fala sobre dor, não fala sobre injustiça, não fala sobre o que fizeram com ele. Ele fala sobre perdão. Pai, o perdoa. Isso é impossível de entender totalmente, mas é impossível ignorar, porque isso muda tudo. E talvez hoje, essa seja a parte mais difícil para você. Perdoar, soltar, liberar, porque segurar parece mais fácil, mas não é. Segurar pesa, segurar prende. Segurar te mantém ligado à dor, mas quando você perdoa, você se liberta. Não porque o outro merece, mas porque você merece viver leve. Agora o tempo passa. O céu começa a escurecer, e isso não é comum. Algo está acontecendo. A natureza responde, o ambiente muda, porque aquele momento não era apenas humano, era espiritual, era eterno. E então, vem uma das frases mais profundas de toda a história. Deus meu, por que me abandonaste? E aqui muita gente se confunde, mas deixa eu te explicar algo profundo. Ele experimentou o abandono, para que você nunca mais precisasse viver sem a presença de Deus. Ele sentiu o vazio, para que você pudesse ter acesso. Ele passou pela separação, para que você tivesse reconexão. E isso muda tudo, porque significa que, mesmo quando você sente que Deus está distante, Ele não está. O silêncio não é ausência, é processo. E talvez hoje você esteja vivendo esse silêncio. Mas isso não significa que acabou. Significa que algo está sendo preparado. Agora respira fundo, porque estamos chegando em um dos momentos mais importantes. Ele olha, respira e declara: está consumado. E essa frase não é de derrota, é de vitória. É a conclusão de algo gigantesco. Ali, tudo foi pago, tudo foi resolvido, tudo foi cumprido. A dívida quitada, a separação removida, o caminho aberto. E então, silêncio. Mas não é o fim. Nunca foi. E então, tudo fica em silêncio. O corpo desce da cruz. O céu parece quieto demais. A multidão começa a se dispersar. Alguns ainda confusos, outros indiferentes. Outros simplesmente voltando para suas vidas como se nada tivesse acontecido. E isso é impressionante, porque o maior ato de amor da história aconteceu. E muitos nem perceberam. E talvez isso ainda aconteça hoje. Quantas vezes Deus se moveu na sua vida e você não percebeu? Quantas vezes algo te livrou e você chamou de sorte? Quantas vezes você foi sustentado e nem reconheceu? A Sexta-feira Santa carrega esse alerta. Nem todo mundo entende o que está acontecendo, mesmo quando está acontecendo diante dos olhos. Agora pensa na cena. O corpo sendo envolvido, o sepultamento acontecendo, a pedra sendo colocada, e tudo parece terminado, tudo parece perdido, tudo parece sem solução. E aqui está algo muito importante. Para quem estava olhando de fora, parecia o fim. Mas para Deus, era só parte do plano. E talvez isso fale diretamente com você agora, porque existem momentos na sua vida em que tudo parece acabado. Relacionamentos que terminaram, sonhos que morreram, planos que não deram certo,
portas que se fecharam, e você olha e pensa, acabou. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Só porque parece o fim, não significa que é o fim. Às vezes, é só o intervalo entre a dor e o milagre. Às vezes, é o processo antes da transformação. Às vezes, é o silêncio antes da resposta. Agora respira fundo e escuta isso com atenção. O sábado sempre vem depois da sexta. O dia do silêncio. O dia onde nada acontece externamente, mas internamente tudo está sendo preparado. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um momento em que parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está. Mesmo em silêncio, Deus trabalha. Mesmo no invisível, Deus age. Mesmo quando você não vê, Ele está preparando algo. E isso muda tudo, porque tira você do desespero e te coloca em expectativa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E seja sincero consigo mesmo. Você está vivendo uma sexta, um sábado, ou já está perto do seu domingo? Talvez você esteja na sexta, dor, confusão, perda. Talvez você esteja no sábado, silêncio, espera, incerteza. Mas uma coisa é certa, o domingo sempre chega, e isso não é motivação. Isso é princípio espiritual, porque Deus não termina histórias na dor. Ele transforma a dor em testemunho. Agora, volta comigo para aquele cenário. A pedra fechada, o túmulo selado, guardas posicionados, tudo aparentemente controlado. Mas o céu não estava preocupado. Porque o que Deus começa, ninguém pode impedir. E aqui está algo poderoso. Não importa o que parece impossível na sua vida. Se Deus decidiu agir, vai acontecer. E talvez hoje, essa seja a fé que você precisa recuperar. Porque você começou a duvidar, você começou a desacreditar, você começou a pensar que não ia mudar. Mas a Sexta-feira Santa vem te lembrar, a história ainda não terminou. Agora, eu quero falar diretamente com você, sem metáforas, sem rodeios. Você que está ouvindo isso agora. Existe algo dentro de você que precisa ser curado. Existe algo que você vem carregando em silêncio. Pode ser culpa, pode ser arrependimento, pode ser dor, pode ser vergonha. E você pensa que precisa resolver tudo sozinho, mas não precisa, porque na cruz já foi pago. Tudo aquilo que te pesa já foi carregado. Tudo aquilo que te prende já foi vencido. Mas existe uma condição. Você precisa aceitar. E aceitar não é só entender, é se entregar. É parar de resistir. É parar de tentar controlar tudo. É dizer, Deus, eu não consigo sozinho. E isso não é fraqueza. Isso é o começo da transformação. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar sua vida. Muita gente acredita em Deus, mas não se entrega a Deus. E existe uma diferença enorme nisso. Acreditar é saber que Ele existe. Se entregar é deixar Ele conduzir. E talvez hoje seja o dia dessa decisão na sua vida. O dia em que você para de apenas ouvir e começa a viver. Agora fecha seus olhos por um instante, se puder, e pensa nisso. Se hoje fosse o ponto de virada da sua vida, o que mudaria? Se hoje fosse o dia de recomeçar, o que você deixaria para trás? Se hoje fosse o dia de voltar para Deus, o que você diria? Não responde em voz alta. Responde dentro de você. Porque Ele está ouvindo, e Ele sempre esteve. E aqui está algo que você nunca pode esquecer. Você não precisa estar perfeito para voltar. Você só precisa estar disposto, porque Deus não rejeita quem volta. Ele recebe, Ele restaura, Ele transforma. E talvez é exatamente isso que vai começar a acontecer com você hoje. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar até o fim. E agora, chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Não é sobre o que aconteceu lá atrás, é sobre o que isso muda hoje. Porque a verdade é simples, mas profunda. A cruz não foi o fim, ela foi o começo de uma nova chance, o começo de um novo caminho, o começo de uma nova vida. E essa nova vida
está disponível para você agora. Mas existe algo que você precisa entender. E talvez ninguém tenha te explicado dessa forma antes. O sacrifício foi completo, mas a transformação exige resposta. Não basta ouvir, não basta sentir, não basta concordar. É preciso decidir. E essa decisão não é sobre religião. É sobre direção. É sobre escolher continuar vivendo do mesmo jeito ou começar algo novo. Porque depois de tudo isso, depois da cruz, depois do silêncio, depois do está consumado, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você vai simplesmente seguir a vida, como se nada tivesse acontecido? Ou você vai parar e permitir que isso mude algo dentro de você? Porque essa é a diferença entre quem assiste e quem é transformado. Agora deixa eu falar algo muito sério com você. Não existe transformação sem entrega. E entrega exige coragem. Coragem de reconhecer. Coragem de mudar. Coragem de abrir mão. Mas também coragem de recomeçar. E talvez é exatamente isso que você precisa hoje. Recomeçar. Não importa o quanto você errou. Não importa o quanto você se afastou. Não importa o quanto você se perdeu. Nada disso é maior do que o que foi feito na cruz. Nada. E isso significa que ainda existe caminho, ainda existe esperança, ainda existe propósito. Agora, escuta isso com o coração aberto. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem não apareceu por acaso. Esse momento não é comum. É um convite real. E convites não ficam abertos para sempre. Eles precisam ser aceitos. Então eu vou te conduzir agora para algo simples, mas poderoso. Se você puder, fecha seus olhos por alguns segundos e apenas repete dentro de você: Deus, eu estou aqui. Eu não tenho todas as respostas, mas eu estou aqui. Eu não entendo tudo, mas eu estou aqui. Eu não sou perfeito, mas eu estou aqui. Respira fundo e continua. Eu entrego o que eu carrego, eu entrego o que me pesa, eu entrego o que me prende, eu entrego o que eu não consigo resolver sozinho. Agora, com sinceridade, e eu escolho recomeçar. Fica em silêncio por alguns segundos, porque esse momento é entre você e Deus. E algo começa a acontecer aqui. Talvez você não consiga explicar, mas você sente uma paz diferente, uma leveza, uma presença. Isso não é emoção. Isso é resposta. E talvez esse seja o primeiro passo de uma nova fase da sua vida. Agora escuta com atenção. A Sexta-feira Santa não termina na cruz. Ela aponta para o que vem depois. E o que vem depois é vida, ressurreição, recomeço. E isso também está disponível para você, não como teoria, mas como realidade. Agora, antes de terminar, eu quero te fazer um último convite. Se essa mensagem falou com você, se algo tocou aí dentro, não guarda isso só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, porque alguém pode estar exatamente como você estava, precisando ouvir isso. E você pode ser a ponte. E nunca esqueça disso. A cruz foi real. A dor foi intensa. O silêncio foi profundo. Mas o amor foi maior que tudo. E esse amor não desistiu de você. Nem quando você duvidou. Nem quando você se afastou. Nem quando você errou. Ele continuou até o fim. E se você chegou até aqui, talvez seja porque, no fundo, você também quer continuar. Então continua. Continua acreditando. Continua buscando, continua caminhando, porque a sua história ainda não terminou. E o melhor ainda está por vir. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe profundamente.